Olá meninas, tudo bom? Gente, que saudade que eu estava de vocês. Eu não consigo ficar muito tempo sem postar vídeo. Sempre me dá uma saudadinha de conversar, de falar sobre os livros e tal. E hoje, né, em meio a tempos tão sombrios, né, e bizarros, né, que estão aí acontecendo, eu vou trazer uma indicação de livro para vocês que eu acho que também pode ser um bom entretenimento, mas também é uma literatura muito útil para os dias de hoje. E é o livro O Necromante, do Lawrence Flemingberg, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Uma história fantástica de fontes orais escritas. E por que uma história de fontes orais escritas? Porque o livro é isso. Vão ser várias histórias mesmo, dentro de histórias. E no final, essa coxa de retalhos, ela se compõe num todo que faz muito sentido. Então o livro, gente, ele é de 1792, tá? A publicação. E essa edição é a edição do sebo Clepsydra junto com a Et Editora. Esse livro foi uma campanha do Catarse, ele é de capa dura, muito bonito, tem algumas ilustrações também. E é um livro incrível, gente. Ele está perfeito assim, em todos os sentidos, tanto no seu conteúdo, quanto na edição bem caprichada e principalmente com respeito à tradução. Eu não sou ninguém para falar de tradução, né, gente, porque eu não leio alemão, mas essa daqui ela é uma tradução puxada direto do alemão, do original, então ele não é a tradução da tradução. Pelo pouco que eu conheço a editora Clepsydra, eles são muito engajados, eles são muito preocupados, né, com o conteúdo, com o que vai ser, com a tradução, com notas de rodapé. Então ele é uma editora que se preocupa muito, eles têm uma ambição muito grande com respeito a essa questão do conteúdo do livro. E eu acho isso muito bom, porque nós estamos falando de literatura clássica. Então é legal você tentar puxar o mais próximo possível do original pra gente, né, pra gente ter acesso. Bom, gente, O Necromante, ele é um livro que meio que faz uma ponte, ele não tem ligação direta, mas ele lembra muito o Aparicionista, com algumas diferenças, né? Eu já fiz resenha do Aparicionista também, vou deixar o link aqui embaixo. O Necromante é dividido em duas partes, então a primeira parte nós temos a história de dois amigos que se reencontram assim do nada, né? E eles não se viam há muito tempo, um deles é veterano da guerra e o outro tem uma casa imensa, né? E eles acabam indo então para essa casa e esse veterano de guerra ele fica hospedado um tempo na casa desse amigo, né? Em meio a várias noites na lareira, tomando umazinha, eles acabam conversando sobre vários assuntos, até que chega um tempo em que começa uma tempestade lá fora e o tempo começa a ficar muito feio e aí vai puxando aqueles assuntos mais obscuros, né? Até que eles vão começar a conversar sobre o sobrenatural, sobre histórias de fantasmas, né? Afinal, o ambiente lhes propiciou isso, né? E aí então surgem aquelas perguntas: você acredita em fantasmas? Você acredita no sobrenatural? E eles começam a conversar sobre isso. Até que um deles vai contar uma história de que aconteceu com ele num casarão que ficava nas proximidades de uma floresta que chamavam de Floresta Negra. E nessa história dele tem um necromante. O que era o necromante, gente? O necromante era aquela pessoa que invocava espíritos, que falava com os mortos, que fazia sessões de espiritismo e tinha toda aquela coisa do círculo de terra vermelha, das velas, né? E aquela coisa toda. Esse era o necromante daquela época, né? Geralmente era uma pessoa que fazia consulta com os espíritos. E na história dele tinha um necromante. Só que o amigo dele que está ouvindo a história, ele começa a achar aquilo tão estranho, porque ele começa a notar semelhanças de uma coisa que aconteceu com ele também. E aí ele fala: espera, mas eu tenho uma história que tem um necromante também. E aí eles começam a trocar aquelas experiências. Essa primeira parte do livro, pra mim foi a mais legal, foi a que eu mais amei ler, porque ela tem muito aquela aura carregada do oculto, do sobrenatural, sabe, esse gótico mais sinistrão. Ele tem muito a primeira parte do livro. A segunda parte vai ser narrada toda de forma epistolar, através de carta de militares, porque como eu falei, um dos amigos ele era veterano de guerra, então ele vai começar, a segunda parte do livro vai começar a ser narrado cartas que ele trocava com os tenentes dele, os soldados. Então cada um vai ter uma história que vai ser narrada através de cartas. E assim, gente, nessa segunda parte você tem que prestar muito mais atenção, você tem que ler com mais calma, você tem que ler mais devagar, porque geralmente dentro dessa carta o cara está contando uma história de um personagem que está contando outra história. E assim, é muita história contada ao mesmo tempo, dá uma certa confusãozinha,
Mas não se preocupe, vai que no final vai fazer sentido. Então, gente, basicamente o livro ele mostra dois pontos de vista, assim como o Aparicionista fez também. Então, no Aparicionista, não sei se vocês lembram da resenha que eu fiz, mas o livro ele conta uma história de fantasma, ele conta uma história muito absurda, e aí depois ele vai desmistificando isso, e jogando realidade, jogando lógica na sua cara, e aí você vai falando, ah tá, então não era uma história tão sobrenatural assim como eu pensava. E aqui no Necromante vai ser o mesmo padrão, só que aqui a gente vai ter o lado mais abastado da história, a gente vai ter a visão dos contrabandistas, dos ladrões, dos saqueadores, quanto que no Aparicionista a gente tinha uma visão mais nobre, né, da nobreza, porque tinha aquele príncipe, né, que ele era muito rico e etc. E o interessante, eu acho que no geral é um livro que fala sobre os pontos de vista da verdade. Apesar do Necromante, né, ter muito a ver, segundo o livro, com charlatanismo, o Necromante da história, que é um só, ele tem uma certa... eu acho que ele é um símbolo da verdade também. Porque a verdade, se você for analisar, ela é uma só. Ela é uma só que ela se molda, né? E ela se molda através dos pontos de vista. Por exemplo, se eu vejo um banco na minha sala que é feito de madeira, uma pessoa lá do outro lado do mundo, ela pode chegar e falar, isso não é madeira, isso é ferro. E aí outra, não, isso não é madeira, isso não é ferro, isso é vidro. Então qual é a verdade? A verdade é uma só, é que existe um banco feito de alguma coisa. Mas a verdade ela se modifica, ela se molda em vários pontos de vista. E eu acho que o Necromante ele faz muito isso, porque cada pessoa que encontra esse Necromante, né, ela tem um certo pensamento correspondente a ele. Então ele é um cara que no mais começa grandioso e se torna apenas um simples mortal. E é muito interessante nos dias de hoje a gente ter essa visão sobre as coisas, porque o charlatanismo, ele migrou, né? Ele se transformou daquela coisa que era as salas escuras, com círculos de terra vermelha e velas e aquela coisa toda para te iludir. Isso tudo se converteu na tecnologia, no WhatsApp, nas redes sociais, nas fake news. Então são coisas que os necromantes, que a gente sabe muito bem quem são, né? Eles usam para tapar a sua visão sobre as coisas mais importantes. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu acho que é muito interessante a gente ler esse tipo de livro e ver que às vezes o que parece muito absurdo não é. É só olhar por um outro ponto de vista. Porque é isso que o ilusionista faz. O ilusionista ele faz você olhar para a mão dele. Faz você olhar para essa mão e a outra dele está fazendo uma coisa que você não está vendo. Então é muito interessante esse ponto de vista. É legal também que na capa a gente tem uma pintura do Benjamin West, que é sobre a bruxa de Endor, né? A feiticeira de Endor. Quem não conhece a história, na Bíblia, né, o rei Saul ele vai visitar uma feiticeira, uma necromante, porque ele sabia que estavam tramando contra ele, né, que Davi estava querendo atacar ele, alguma coisa assim. E aí então ele consulta essa feiticeira e ela meio que invoca ali um espírito, né, que é uma cena bem assustadora da Bíblia, que tem muitos significados também, né? Algumas pessoas falam que não, ali não era um espírito, era um demônio, né, que apareceu ali para falar um monte de mentira para o rei Saul. Outros falam que ela meio que causou ali uma artimanha para fazer um charlatanismo, para enganar o cara. E outros falam que realmente era um espírito que apareceu ali para ela, né, embora a mulher também fosse uma charlatã. Então é uma história assim que tem muito pano para manga, essa história bíblica. E foi muito legal ser retratado na capa, porque é isso, gente. A verdade é uma só que ela se molda. E é interessante você ter essa sede filosófica de não descobrir qual é a verdade, mas de buscá-la, né? Porque eu acho que o legal é o caminho que você faz, né? E não as respostas. O legal é você buscar as respostas, sempre. E aí você pega um livro desse, né? Uma literatura clássica de peso dessa, traz informações muito úteis que depois de 200 anos ainda são úteis para os dias de hoje, né? E os livros clássicos são assim, né? Eles são atemporais. Então aqui ele é um livro que eu acho que pode agradar não só aos fãs de terror, mas como também aos fãs da literatura policial, dos caçadores de crime, sabe? De mistério, desvendar o crime, Agatha Christie, esse tipo de coisa. Esse componente de achar o assassino, de achar o mistério, de tentar desvendar o que está acontecendo, de tentar entender o porquê que esse monte de história esporádica,
né? A gente tem a história de uma mulher que viu um fantasma, a gente tem a história do cara que viu o fantasma da mãe dele, a gente tem a história de um cara que entra num castelo e o criado dele desaparece do nada. Então são várias histórias soltas que no final vão vão trazendo luz para sua cabeça. E é o que eu falei, gente. Analise todos os pontos de vista antes de chegar a alguma conclusão. Não acredite no que você tá vendo assim de primeira mão, analise tudo. Busque a filosofia nas coisas. Então ele é um livro que, se eu fosse ficar falando aqui, a minha boca já tá até seca. Eu ia ficar o tempo inteiro aqui falando, porque ele tem muita história, muito texto, acontece muita coisa aqui. A primeira parte ela é um pouco mais fluida, a segunda já é mais arrastadona, já é mais confusa, mas vale a pena. Quando você chega no final, vale muito a pena. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aí a editora Clepsidra e a Etia. Continuem trazendo esses romances. Gente, esse livro aqui é inédito no Brasil. Não teve nenhuma edição anterior. Então ele é um livro muito rico. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu posso demorar um pouquinho aí para postar novos vídeos, mas vamos que vamos. Beijo pra todo mundo e até a próxima.